A revolução da inteligência artificial está reconfigurando o mercado de trabalho em um ritmo acelerado. E as mulheres têm 3 vezes mais chances do que os homens de perderem seus empregos por conta da automação com inteligência artificial. E não para por aí. Por isso, para falar hoje sobre os impactos da inteligência artificial na vida das mulheres, eu recebo a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, professora e escritora Edilene Lobo. E eu sou Letícia Giovannini Garcia, promotora de justiça, e este é o Direito ao Ponto, o podcast da FEMPAR, que é a Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. Seja muito bem-vinda, Edilene, ao Direito ao Ponto. É uma grande alegria e honra te receber aqui para falar de um tema tão importante que são os impactos da inteligência artificial para as mulheres. Nós vivemos hoje um momento de extrema aceleração tecnológica. E eu gostaria de te perguntar de que forma essa explosão digital afeta a vida das pessoas, em especial das mulheres no Brasil. Muito obrigada, Letícia. É uma oportunidade grande nós dialogarmos e principalmente dialogar entre mulheres, para mulheres, com as mulheres. Sim. Porque, aliás, o título, o tema, a convocação dessa nossa conversa fala disso. Exato. E é importante nós colocarmos essas questões muito bem explicitadas para que possamos atuar sobre elas, nós todas, a sociedade em geral. Esse tema é impactação da vida coletiva, da vida de todas as pessoas. Sim. Pelas transformações tecnológicas, eu venho dizendo sempre que é um assunto paradoxal. Por quê? Nós temos, de um lado, reconheçamos grandes ganhos, economia de tempo, facilidade de acessar determinado serviço. Nós temos, por exemplo, a ampliação da possibilidade de diálogo com pessoas mais distantes. Verdade. Enfim, a tecnologia, ela traz vantagens para a sociedade, por isso que eu falava do paradoxo, e, por outro lado, grandes problemas e preocupações. Então, não é possível falar desse assunto sem nós colocarmos essa tensão entre ganhos e perdas, sim, entre facilidades e riscos. Comecemos por aqui. Uma questão que eu acho que é importante a gente destacar. Nós vivemos uma sociedade aqui no Brasil extremamente desigual. E aí eu gostaria que você pudesse nos explicar de que forma essa revolução tecnológica ela amplia ou reforça ou, enfim, impacta nessas desigualdades sociais, em especial na vida das mulheres. E se você acha que existe algum risco de uma espécie de exclusão digital de gênero, porque eu vi alguns dados de que essa automação decorrente da inteligência artificial tem gerado prováveis impactos no desemprego feminino de forma desigual com relação aos homens. Então, você pode nos explicar isso, por favor? Sim. Então, eu começo falando dos números da realidade brasileira, sim, passo para o impacto na vida, por exemplo, da trabalhadora, sim, e depois eu vou ao ponto de como é que nós poderíamos, tratando disso, melhorar essa realidade. Então, nos números, quando nós vamos aos números da realidade brasileira, ela conta de um país extremamente rico. O Brasil está entre as 10 nações mais ricas do mundo, mas também entre as 10 mais desiguais. Nós temos esse contraponto, riqueza e desigualdade. Poucos acumulando muito, muitas pessoas sem acesso ao básico, sim, por exemplo. Essa fotografia que eu extraio dos números internacionais, volto com a leitura dos números para dentro do Brasil e vou identificar. Aproximadamente nós somos aqui 212 milhões de pessoas. Desse total, 52% de mulheres. Ainda nesse total, 56% de pessoas negras. Mulheres negras são a maioria dentro da maioria, porque as mulheres negras correspondem a 28%, portanto, metade das pessoas negras no Brasil. Quando nós fazemos essa leitura dos números dentro do Brasil e vamos comparar renda, acesso a trabalhos mais ou menos sofisticados e desigualdades do ponto de vista da vulnerabilidade social, ocupação do espaço urbano, ocupação de empregos e segurança social em geral, nós de novo vamos identificar as mulheres como a grande maioria excluída, sim, seja de renda, seja de bons trabalhos, seja de acesso a moradias em condições melhores.
Então, nós vamos falar da realidade brasileira, sim. As mulheres negras, em especial, são a grande maioria da sociedade que se encontra embaixo e atrás quando nós falamos de fruição dos bens fundamentais. Essa fotografia, ela se reflete quando nós falamos de aplicar inovações tecnológicas para a vida em geral. Então, nós temos números, pesquisas seguras dizendo o trabalho das mulheres é o mais impactado com a automação. As mulheres, porque menos oportunizadas ao acesso a, por exemplo, a educação de qualidade, aos empregos mais sofisticados, à cúpula das instituições, inclusive das corporações, do mundo do trabalho, as mulheres entram nesse cenário de transformação veloz, em desigualdade com os homens, sim, mais uma vez. Então, não há dúvida que as transformações tecnológicas, e agora mais recentemente impactada pela inteligência artificial generativa, e daqui a pouco podemos falar um pouco mais disso, sim, as mulheres sofrem mais com relação às desigualdades que lhes são impostas, e no Brasil, secularmente, né? Sim. E, Edilene, você acha que isso é por conta do fato de que a grande parte do trabalho desempenhado pelas mulheres serem trabalhos administrativos, enfim, a maior parte de trabalhos que hoje estão sendo automatizados. Aquele trabalho de atendimento ao cliente, administrativo, é por conta desse tipo de trabalho que, na grande maioria, são mulheres desempenhando, ou também pelo fato da qualificação das mulheres para lidar com essa questão hoje de inteligência artificial, de avanços tecnológicos? Nós lidamos perfeitamente com uma mixagem de todos esses problemas. Sim. Então, as mulheres, secularmente, elas são excluídas dos melhores postos de trabalho. Sim. As tarefas secundárias, administrativas, repetitivas, elas estão com as mulheres. Nós também vamos ver que é um universo que recebe menos. Que é justamente o trabalho que vai ser automatizado. Exatamente. Quando nós observamos essa comparação com os homens, por que as mulheres são maciçamente impactadas? O trabalho delas, secundarizado ao longo dos tempos, é o que primeiro é automatizado. Sim. Há um desencorajamento da formação e da capacitação das mulheres nesse ambiente. Pois é. Tanto que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui já devem ter ouvido essa expressão, que é uma expressão empobrecedora da realidade das mulheres participando da vida em geral. Sim. Que é assim, mulher não se interessa por tecnologia. Exato. Isso não é coisa de mulher. Chama um menino, chama uma criança que resolve ligar um aparelho, conectar um sistema. Então, nós, secularmente, nós somos desencorajadas a atuar nesse campo. Sim. E a despeito dessas muitas dificuldades, nós temos muitas mulheres na tecnologia. Nós temos mulheres estudando essa matéria. Nós temos mulheres discutindo os impactos da inteligência artificial generativa, por exemplo, na prestação dos serviços judiciais. Sim. É que um histórico longo de invisibilidades atinge o seu objetivo, que é não permitir que as mulheres possam, com a mesma respeitabilidade e oportunidade que os homens, participar dessa vida. Também da vida digital, percebe? Sim, é que foram anos construindo essa invisibilidade e hoje nós estamos nesse processo de visibilidade. Então, assim, é uma tarefa não muito fácil de equacionar. E, Edilene, como você enxerga, assim, a possibilidade, como fazemos para melhorar essa qualificação das mulheres no campo da tecnologia, em especial as mulheres negras, periféricas, indígenas? Porque, assim, nós temos essa questão. Você fala, a população brasileira tem essa desigualdade, nós não temos acesso. Uma grande parte da população não tem acesso ao mínimo existencial, não tem acesso, às vezes, ao alimento, à moradia, que dirá a educação tecnológica, né? Então, como equacionar isso e viabilizar que as mulheres, em especial mulheres periféricas, negras, indígenas, que acaba sendo uma população mais vulnerabilizada, tenha esse acesso à educação digital, à qualificação profissional nessa área? Bom, esse assunto vai demandar de novo também algumas reflexões prévias. Primeiro é que a revolução tecnológica, particularmente nos últimos 3, 4 anos, com a explosão da inteligência artificial generativa,
Sim. que é o uso do processamento de dados com modelos de linguagem muito próxima à linguagem humana e que permite a criação de vídeos, fotos, imagens, constroem tarefas, resolvem problemas em velocidade incrível e aparentemente interagindo com as pessoas, essa última modificação tem acendido sinais de alerta em todos os lugares, não só no Brasil. Nós vivemos uma epidemia com relação ao vício em telas. Sim. Nós vivemos um problema social gravíssimo com a precarização do trabalho, com a violência contra crianças, contra mulheres. Nós estamos seriamente vivendo uma crise de modelos. Eu sei que algumas pessoas veem isso com lentes cor-de-rosa, mas essa não é uma realidade de flores. Essa é uma realidade extremamente preocupante. E aqui que vem o ponto importante para nós falarmos das mulheres. As mulheres, historicamente segregadas, discriminadas, excluídas, a despeito de todas essas barreiras, as mulheres criaram tecnologias de sobrevivência, criaram alternativas de resistência e principalmente de criação de suas famílias. Quando nós olhamos para as mulheres em vulnerabilidade social, vendo uma grande maioria criando as suas famílias, é impressionante como que nós estamos falando de pessoas com inteligência, com capacidade de reação e principalmente de criar alternativas. Exato. Por isso eu venho dizendo que é importante as mulheres participarem desse ambiente, desse universo e emprestarem essa sua capacidade, sua expertise para encontrar saídas para o problema que chama muita atenção de todo mundo. Não é alarmismo, é realidade. Exato. Por isso que qualificar as mulheres, por isso que lançar mão desse contributo das mulheres para melhorar o cenário que se aproxima é tático. Sim. Não é favor, é inteligente. Exato. Para isso, é preciso levar a sério a ideia de enfrentar desigualdades no Brasil. Uma delas é a desigualdade de acesso aos saberes. Sabe que você trazendo esses dados, esses relatos, eu me lembrei de um que até foi Prêmio Nobel de Economia, o Amartya Sen. Ele tem um livro, Desenvolvimento como Liberdade, e ele traz uma pesquisa feita lá na Índia, até do incentivo daquele banco, que agora eu me esqueci o nome, um banco de Bangladesh, que ele, de incentivo a essa capacitação econômica das mulheres, a emancipação econômica e o quanto que isso impactou na economia das comunidades na qual foram concedidos esses benefícios financeiros para as mulheres. Porque as mulheres, muitas delas chefiam as famílias. Tem muitas famílias hoje... a maioria no Brasil. Maioria das famílias brasileiras hoje são chefiadas por mulheres. Só que também nós temos o contraponto de que as mulheres elas têm 3 vezes mais chance que os homens de se estabelecerem em mercado informal. E por quê? Porque as mulheres elas são as principais responsáveis pelos cuidados de filhos, os idosos da família, e que são trabalhos considerados invisíveis para o direito e para a sociedade. Então tem todo esse impacto social e econômico, que é o que você fala, não é inteligente investir em mulher. É isso. Porque não é um mulher favor. É metade da população. Mais da metade no Brasil, Mais da metade inclusive. da população. Então há ali um mercado emergente, pulsante. Exato, exatamente. E economicamente ativo. Quando nós falamos da capacitação das mulheres para a vida digital, os números são estarrecedores. Nós já sabemos de olhar. É só olhar na nossa casa, na nossa família, Exato. no nosso entorno, e nós vemos que as mulheres, em geral, não estão nas ciências que tratam dessa temática. Sim. Não estão nas engenharias, Exato. não estão nas ciências em geral, não estão, por exemplo, no campo da robótica e da computação, e por aí vamos. Então, em média, pelo que me consta, nesses ambientes das engenharias para inovação e tecnologia, mulheres em geral, ocupariam próximo a 10%, 12% das cadeiras. Sim. Quando nós olhamos para as mulheres negras no Brasil, apenas 3% das cadeiras nas engenharias da inovação e tecnologia são ocupadas por mulheres negras. Então, note que nós estamos vivendo um momento de crise com grandes possibilidades de enfrentá-la com recursos à mão. Sim. Por isso que eu falava no início,
É preciso levar a sério a proposta de capacitar as mulheres para enfrentar a crise. Sim. E é preciso levar a sério a obrigação constitucional. A Constituição brasileira tem dispositivos tratando da matéria de cumprir o que determina a Constituição do direito, permitir, oportunizar o direito de acesso à inovação tecnológica. Então, só, em suma, concluindo aqui o meu pensamento sobre esse ponto, por que é fundamental capacitar, encorajar mulheres e investir firmemente na formação das mulheres para o mundo digital? É inteligente e é economicamente tático. Eu tenho um outro dado. Há uma associação brasileira de empresas nesse campo da inovação e tecnologia e elas indicam que a demanda brasileira por talentos nesse campo é de 160 mil pessoas. Imagina. Eu ouvi esse número com a juíza Eunice Prado a primeira vez. E aí quero falar logo depois das mulheres estudando e aplicando essa temática em vários campos da vida aqui no Brasil. Esse número, a primeira vez que eu tomei contato foi ouvindo uma palestra da juíza Eunice. Depois eu fui pesquisar. Essa associação indica, ela é um termômetro do mercado de tecnologia e inovação no Brasil. E essa associação que agrega essas empresas reclama da falta de mão de obra especializada. Pois é. As universidades conseguem entregar aproximadamente 60 mil talentos. A carência é de 100 mil. Veja que nicho importante, inclusive de crescimento econômico, de desenvolvimento tecnológico, enfim. Note como que há um mercado pulsante reclamando participação, essa mão de obra, para inclusive fazer a economia melhorar, o dinheiro circular e nós termos mais diversidades nesse campo, tratando de um outro problema que daqui a pouco nós vamos falar. Por isso que eu fico inconformada, Edilene, quando eu vejo associações de defesa de direitos das mulheres com ideologia. Não é uma questão ideológica, é uma questão de inteligência e estratégia econômica de funcionamento de um país. Então, exatamente. Isso, a gente não tem como escapar desse olhar técnico, são números. E, Edilene, uma coisa, você acha que o Estado tem conseguido acompanhar a velocidade dessas mudanças, seja institucionalmente, seja com as normas, enfim? Bom, como que você vê esse olhar público? Esse é um outro tema que também vai merecer uma conversa alongada sobre ele. É fato que essa impactação tecnológica, principalmente na última década, ela transformou completamente as relações em todos os ambientes, inclusive no ambiente público, no ambiente estatal. Aquela figura tradicional que surge pós-Revolução Francesa, do Estado moderno, Sim. Estado moderno assentado num território com um determinado povo e com o poder sendo exercido sobre aquela base territorial e sobre aquela sociedade, com as transformações tecnológicas, esse modelo está completamente modificado. Sim. O fenômeno que essas novas tecnologias da comunicação e da informação, esse fenômeno, ele se aplica hoje numa proporção e numa extensão do globo que ignora fronteiras. Então, nós estamos falando de um fenômeno que é muito comum nos referirmos a ele como um fenômeno desterritorializado. Uhum. Também é um fenômeno desfisicalizado. Você não precisa mais, por exemplo, de um dado ambiente com pessoas presentes naquele ambiente. Sim. Nós dialogamos, nós transacionamos, nós enviamos documentos, conversamos com pessoas, cada uma num lugar mais remoto possível do globo. Então, é um fenômeno da desfisicalização também. Sim. E depois, inclusive, os espaços foram alterados. Nós estamos vendo o que eu chamo de desespacialização. Então, aquela tradição que nós aprendemos com o Estado moderno, ela desaparece com a revolução tecnológica. Então, nós vemos a partir daí o surgimento de grandes corporações transnacionais, certo. Com escala planetária, inclusive. Uhum. É muito comum nós ouvirmos falar de empresas de tecnologia, as Big Techs, Sim. mais exatamente 10 grandes e magníficas, 7 sediadas nos Estados Unidos da América do Norte. Nós estamos ouvindo e vendo muitas ações dessas companhias com poder muito maior do que muitos países pelo mundo. Exato. Poder financeiro,
poder comunicacional e principalmente de agregar, aglutinar pessoas no entorno dessas plataformas. Sim. Esse cenário diz que é muito difícil nós falarmos de uma ação localizada, exclusiva, no ambiente de um país ou outro. Mas eu vejo, a despeito dessas dificuldades, algumas boas iniciativas. Estão sendo aplicadas, produzidas, a tempo de atalhar os problemas da revolução tecnológica? Eu tenho dúvida. De novo, eu falo do paradoxo. Eu vejo uma dificuldade de compreensão do fenômeno. Sim. E, por outro lado, eu vejo uma utilização de ferramentas e facilidades tecnológicas pelas instituições, pelo próprio Estado. De novo, nós falamos de paradoxos. Sim. Você não compreende a funcionalidade, mas usa, expande, aplica. Hoje, qualquer pessoa do povo que precisar acessar um serviço público terá que ter um domínio mínimo de tecnologia. Terá que ter pelo menos um celular. O que é um outro problema, porque Exato. essa maquininha fácil, suave, de uso estimulado e que tem causado vícios, e aí vícios entre pessoas de várias faixas etárias, Sim. não só na juventude. Exato. Essa facilidade também é uma captura, é um instrumento de captura e de apropriação de dados das pessoas. Sem dúvida. Que acaba retroalimentando esses processos de vício em tela, esses processos de estímulo ao consumo desnecessário e por aí vamos. Então, note bem que nós estamos falando de um tema que é muito imposto e exigido que a sociedade conheça, domine em alguma medida e consuma. E, por outro lado, falta compreensão dos impactos dessas tecnologias na vida cotidiana. Sim. As instituições vivem esse drama. Eu observo, por exemplo, há uma crítica muito recorrente, e com razão, que o ambiente da política tem sido corrompido pela comunicação no mundo virtual, porque sem mediadores, sem respeito à veracidade, etc. Mas a grande maioria dos players da política só dialoga, ou principalmente dialoga com as outras pessoas, por meio das plataformas digitais. É isso. Então, note de novo que paradoxo. Então, eu vejo assim nas instituições, em especial na porção sul do globo. Há o uso dessas ferramentas, por vezes um uso acrítico, um uso sem compreensão, e uma tentativa de acompanhar essas transformações. Mas há resistências, porque compreender, acompanhar e regular quer estabelecer limites à expansão. Sim. E nós sabemos que essas grandes corporações que têm por finalidade ganhar dinheiro, elas não querem limites, né? Sim. Agora, um ponto que eu acho muito importante a gente falar aqui, dentro desse paradoxo, que é o desconhecimento versus expansão, que hoje todas as instituições estão funcionando com base em tecnologia. Mas nós sabemos que a programação de dados, os algoritmos, eles decorrem de pessoas que vão ali colocando dados, que vão se retroalimentando, mas isso em função de alguns dados históricos, certo? Agora, o que eu quero te perguntar, em que medida o uso de inteligência artificial também temos que levar em consideração os riscos de enviesamentos, de reforço de desigualdades, enfim, em que medida a vida virtual ela potencializa, reproduz e reforça as desigualdades que já existem no mundo real? Bem, quando nós falamos, e aí é bom falarmos de alguns conceitos básicos. Quando nós falamos de inteligência artificial, muita gente me pergunta o que é inteligência artificial. E eu sempre digo que nós não temos um produto em si, um objeto que eu diga isto é. Inteligência artificial, a rigor, é um conjunto de tecnologias que surge para utilizar o chamado aprendizado de máquinas, que é o treinamento de computadores para desempenhar tarefas humanas mais rapidamente, de modo mais econômico e com mais rentabilidade e acurácia, ou seja, com mais eficácia. Então, inteligência artificial surge com essa ideia. Com a explosão da internet, principalmente na última década, todos esses sistemas, todas essas facilidades tecnológicas que lá já se falava em utilizar para robotizar atividades humanas,
elas ampliam. Sim. E mais recentemente, com a construção dos algoritmos, que são fórmulas, que são instruções em linguagem computacional, lançando mão desses modelos de larga linguagem, que é a linguagem muito próxima à linguagem humana, nós vamos encontrar um combo chamado inteligência artificial generativa. E agora eu quero reforçar o assunto dados. Todos esses sistemas, sem muitos dados, eles não funcionam. É preciso compreendermos isso. Nós estamos falando de sistemas de computador em linguagem computacional criada por esses técnicos da área e que precisam de grandes volumes de dados. Sim. Isso para dizer que não se trata de nenhuma magia. Se trata da alimentação dessas bases com programas, com tarefas pré-estabelecidas. Sim. E ao alimentar essas bases com os dados colhidos em várias situações, algumas de grande questionamento de legalidade na colheita desses dados, mas o fato é que esses sistemas algorítmicos, eles entregam resultados a partir dos dados que eles processam. Sim. Nós estamos falando de algo que parece extremamente novo, mas que em alguma medida se alimenta do passado. Então os dados que chegam a esses sistemas, que são treinados com esses mesmos dados, são um dado de uma realidade, e nós acabávamos de falar dela, uma realidade de desigualdades. Sim. Então, ao reproduzir esses dados em forma de produtos, ao utilizar essa realidade para entregar produtos sem a atenção devida, sem a compreensão devida, o que é novo acaba repetindo o velho. Sim. O que é novo acaba repetindo práticas que deveriam ser erradicadas. Sim. Por isso que nós já temos também leituras muito seguras, estudos muito seguros indicando isso. A inteligência artificial aplicada sem leitura crítica e sem técnicas adequadas de tratamento reproduz o viés. Exclui a mulher, não é amigável à pessoa negra, mantém o estereótipo de que mulheres se interessam por assuntos domésticos, homens são aqueles que se interessam pelos grandes temas da inovação, da tecnologia, dos trabalhos sofisticados. Certo. Com manipulações de dados, e daqui a pouco falamos um pouco mais disso. A reprodução, inclusive, com o manejo de oportunidades de emprego para direcionar os melhores empregos aos homens. Porque os dados que alimentam esses sistemas algorítmicos são treinados olhando para o passado. Um passado em que os homens estão nas funções mais sofisticadas. Ou seja, para uma leitura acrítica desses dados, os homens seriam os mais preparados. Sim, e isso afeta situações do cotidiano das pessoas. Sem dúvida. Não é um discurso distante da realidade. E exemplos muito simples. Concessão de um crédito. Então, o banco vai fazer análise de concessão de crédito para um homem e para uma mulher. Ele vai ter uma análise feita por inteligência artificial com base em dados ali, algorítmicos, que vai avaliar de forma distinta a concessão do crédito para um homem e para uma mulher. Essa questão do emprego. Então, duas pessoas concorrendo a uma vaga de TI. O programa de seleção prévia, digamos, para o cargo vai avaliar de formas distintas também as pessoas. E até mesmo em cálculos de probabilidades de reincidência, uma série de situações que afetam a vida direta dessas pessoas. Sim. Tem até um exemplo citado naquele livro Algoritmo de Destruição em Massa, que é de um programa usado pela Justiça norte-americana, que é um sistema que faz o cálculo de provável reincidência na hora de liberar ou não, ou conceder a fiança para o preso. Então, se avalia o local que ele mora, se avalia a idade, se avalia a raça, se avalia uma série de situações que tendencialmente vão gerar uma repercussão negativa para as pessoas que moram em lugares periféricos. Então, isso é uma coisa muito séria. E é por isso que eu gostaria de te perguntar de que forma o nosso judiciário tem enfrentado ou tem se preparado para enfrentar esses possíveis enviesamentos. Essas distorções. Isso, essas distorções aí dos algoritmos. Eu volto ao tema, mas antes você me perguntou algo muito importante e eu acabei não destacando como eu acho que merece. Há um risco de uma desigualdade de gênero nesse ambiente? Sim. Não é um risco mais, a realidade bate à porta. Sim.
essa modelagem a partir desses dados, essa modelagem padrão, identificando o homem branco, o homem aparentemente saudável, jovem, rico, como o referencial, exclui uma grande maioria. Já se tem trabalhos muito seguros e consistentes indicando isso. O mundo digital, ele acabou se transformando num clube de meninos brancos ricos e não é amigável às mulheres em especial. Então, há o risco presente de uma desigualdade de gênero, sem dúvida. Nós acabamos de falar que os empregos, os primeiros empregos a serem automatizados, são aqueles majoritariamente ocupados por mulheres. Sim. Quando nós falamos na seleção, e você trouxe um exemplo espetacular para eu poder explicitar melhor esse assunto. Quando nós falamos de seleção de pessoas para empregos, hoje grande parte das companhias já utilizam seleção por meio de inteligência artificial. Sim. Que se apropria dos dados sobre aquele cenário ou sobre aquele ambiente de trabalho e que, enviesado, identificando a maioria arrasadora de homens, por exemplo, na tecnologia, sim, independente das habilidades. A tendência de uma entrevista de emprego dessa, selecionando currículos apenas, é de entregar o melhor cargo para quem? Para um homem. Tem testes interessantes que, ao utilizarem a mesma plataforma, selecionando pessoas e identificando que elas privilegiam os homens, porque a base de dados dela maciça é masculina, ou seja, só tem homem naquele cenário, porque os dados não são bem tratados, digamos assim. A mesma máquina que, quando tem na leitura do currículo o gênero e seleciona homens, faz uma seleção melhor quando não consta o gênero. Olha só. Quando não tem o nome. Quando tem apenas características objetivas, por exemplo, formação acadêmica. Sim. Produtos que aquela pessoa entregou em forma de textos, por exemplo. E essa é uma tática que vem sendo difundida para melhorar um pouco mais essa seleção de trabalhadoras e trabalhadores nas plataformas digitais. Não anotar o gênero, e sim enfatizar o preenchimento, a qualificação profissional, das exigências profissionais. Então, há o risco de uma desigualdade de gênero, sem dúvida. Como nós vamos enfrentar isso? Aí vem o sistema de justiça. Sim. O sistema de justiça, precisamos falar bem desse tema. E também você, Letícia, você traz temas candentes, que dá um podcast dentro de um podcast. Vários episódios aqui. Quando nós falamos do sistema de justiça e a tecnologia, nós precisamos primeiro entender que o sistema de justiça ele é composto por várias instituições. Sim. Uma delas é a magistratura. Exato. A outra delas é o Ministério Público. Exato. Há uma outra ainda importante que é a advocacia pública privada. Sim. E antes de todas essas instituições estão as pessoas. Então, o sistema de justiça com essas várias instituições, a meu ver, tem tratado o tema revolução tecnológica de um modo não uniforme, heterogêneo, digamos assim. Sim. Porque hoje nós observamos o judiciário concentrado com os vários sistemas de inteligência artificial que vêm sendo desenvolvidos, o judiciário concentrado em enfrentar o grande volume de demandas a seu cargo. Exato. Certamente as pessoas que nos acompanham já ouviram falar do volume de processos. Vou colocar entre aspas, porque não se trata de processos pura e simplesmente, mas de demandas judiciais. Exato. Nas quais estão muitas pessoas, inclusive as pessoas vulnerabilizadas. Sim. Mas uma preocupação é como reduzir o acervo de 83 milhões de processos para o judiciário. Então, a magistratura, com essa leitura gerencial, tem se preocupado em reduzir o volume. E é legal que se pense assim. Sim, é importante. É autêntico que se faça isso. Da solução de conflitos. Nós já aprendemos que justiça tardia é justiça inexistente. Exato. Por outro lado, não adianta baixar números sem entender que ali estão pessoas. E que a missão do sistema de justiça, o judiciário nele, é fazer justiça social. É se direcionar. É se fazer aplicar para quem mais necessita de implementação de direitos fundamentais. E nós sabemos no Brasil quem é essa grande maioria.
Então, eu vejo o tratamento de modo disforme. O judiciário muito preocupado com a leitura gerencial. Sim. Com certeza é algo importante, mas atrás de cada número, de cada caixinha daquela nos sistemas eletrônicos do judiciário, tem uma vida, tem um sonho, tem um anseio. Ou pode ter estratégias negociais de larga escala. Há empresas especializadas em se evadir de cumprir seus deveres com... Judicializando. Então, note, e aqui me permita um parêntese, a inteligência artificial, para esse aspecto, ela é importante. Ela poderia, por exemplo, servir para alguns grandes temas que são levados ao judiciário de antessala do judiciário. Sim, uma triagem, uma espécie de triagem. Uma triagem que não negasse diálogo, que estimulasse o diálogo em busca da composição, Sim. da autocomposição de conflitos. Há temas já bastante debatidos e explicados e decididos no judiciário brasileiro que eles podem perfeitamente ser tratados, por exemplo, entre as pessoas litigantes, eu estou falando principalmente de corporações, Sim. com a representação por meio da advocacia, por exemplo. Sim, uma autocomposição mesmo. Então, estimular a construção dos consensos possíveis pode ser algo legal, sim. Sem eliminar o direito de ampla defesa e de contraditório, mas sistemas de IA poderiam ser utilizados para isso. E eu sempre, aliás, outro dia escrevi um artigo sobre isso, eu digo que ao usar a inteligência artificial para essa finalidade, nós esperamos que tempo e talento reste ao judiciário brasileiro para decidir as grandes demandas que busquem implementar direitos fundamentais. Inclusive para corrigir vieses. Quando a tecnologia é aplicada, massificando a desigualdade. Percebe isso? Claro. Não, faz todo sentido, Edilene, isso que você... E você acha que esse protocolo hoje que existe do CNJ, de perspectiva de gênero, ele também pode ser um balizador para essas possibilidades aí Sem que você dúvida. sugere? E aí é onde o judiciário e os seus organismos, eu diria o judiciário e o sistema de justiça quando a gente junto. fala em judiciário, a gente está se referindo aqui ao sistema de justiça, como você falou, porque o judiciário, ele é uma global. das instituições, Isso, é né? uma das instituições que compõem o funcionamento da nossa justiça, que depende do Ministério Público, advocacia pública, privada, enfim, Exato. São vários os auxiliares da justiça, então envolve muita gente, muitas estruturas. Mas então é muito legal nós falarmos disso porque há excelentes iniciativas. Sim. Eu dizia, vivemos problemas, Claro. Nós temos crises para administrar nesse ambiente, mas nós temos excelentes iniciativas. Sim. E aí, quando nós falamos E do o nosso CNJ, papel aqui é justamente esse, identificar os problemas, também destacar as iniciativas, porque Isso. nem tudo é uma tragédia, obviamente. A gente tem também iniciativas muito boas, bem intencionadas, que têm surtido resultados práticos. Sim, nós temos uma inteligência nacional importante. Eu quero falar dela logo mais, porque é preciso ver quem está produzindo tecnologia no Brasil e para quê. Tem muita gente produzindo bem tecnologia no Brasil. Mas voltando ao assunto das boas práticas. Nós temos excelentes práticas no sistema de justiça, como a partir do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, nós temos, por exemplo, a edição dos protocolos mais recentes dizendo, olha aqui, nós não vamos tolerar mais o tratamento das mulheres com essa discriminação secular. O CNJ, então, depois de muitos estudos, pesquisas e luta das mulheres, inclusive, Exato. e primeiro, o CNJ edita um protocolo para o julgamento sob a perspectiva de gênero. Olha que importante. Muita gente, eu tenho certeza, até a edição daquele protocolo, não se atentava para algumas práticas discriminatórias das mulheres. De tão normalizada que De fica, tão né? normalizada. Séculos e séculos de dominação e exploração das mulheres fez algo se tornar corriqueiro. Exato. É o que a gente escuta do ditado popular, o uso do cachimbo deixando a boca torta. Isso. Então, assim, o hábito repetindo práticas. Bom, veio a resolução para o julgamento com perspectiva de gênero e diz assim, não pode aceitar mais. Não pode aceitar mais esse tratamento naturalizado dessas violências. Aquele protocolo traz um referencial para fora. Então, ao julgar, nós vamos tratar desses temas, desse modo, com esse cuidado e com essa atenção. E aquele protocolo trouxe uma outra questão para dentro do sistema de justiça, que é assim, muito bem, nós precisamos enfrentar as violências
Nós precisamos tratar essa desigualdade e saber quando ela ocorre para não permitir a reprodução do modelo, do viés. Mas também para dentro, nós precisamos falar de mais mulheres no sistema de justiça. Sem dúvida. Nós precisamos dessa expertise e nós precisamos respeitar a igualdade como um princípio estruturante. Então, é justiça para fora e justiça para dentro. Exato. Esse protocolo tem feito, com certeza, uma grande, ainda silenciosa, revolução no âmbito do sistema de justiça brasileiro, particularmente no judiciário. Sem dúvida. Eu falo sistema de justiça porque ele está sendo replicado nos outros órgãos. A OAB tem que ficar atenta, claro, o Ministério Público tem que ficar atento. Exatamente. E aí nós temos outro grande documento, o julgamento com perspectiva de raça. Exato. Quando nós conjugamos esses dois documentos, nós vamos ver o tratamento muito bem desenhado de duas grandes desigualdades que impedem o Brasil de ser um lugar melhor, que é a desigualdade de gênero e a desigualdade de raça, o racismo. Esse protocolo com julgamento sob a perspectiva racial, ele também tem dito sobre situações normalizadas de exclusão das pessoas negras. Diz como é que se deve proceder no enfrentamento dessas questões, lança para fora no julgamento das demandas como comportar, como proceder e como não reproduzir a discriminação. E, de novo, lança luzes para dentro do sistema de justiça. Vejam, nós precisamos tratar do racismo, da discriminação, da falta de mulheres, da falta de pessoas negras, da falta de mulheres negras no sistema de justiça. E eu não sei, desculpa só que você falou. Não, tudo bem. E eu acho, não sei se você pensa assim, mas eu acho que a legitimação das instituições, ela depende muito de estar replicando a realidade, a sociedade. Então, uma instituição, ela tem que refletir as proporções da sua sociedade para ter, até mesmo para ter mais autoridade e mais legitimação das suas atitudes, do seu comportamento. Claro, não e permitir que as pessoas se vejam, porque as pessoas são as autoras das normas e também as destinatárias. Porque a pessoa que julga, a pessoa que está decidindo vidas, está dentro de todo esse sistema, ela tem que entender a realidade de quem está sendo julgado também. Exatamente. E como a gente faz isso se for uma composição homogênea? A diversidade é a vida. É isso. Para ter vida, inclusive na própria biologia, né? É preciso ter diversidade. Sim. Então, quando nós falamos de diversidade nesse ambiente, um ambiente que marcadamente aplica o direito, nós precisamos falar de um grande documento nacional que não pode ser ignorado e tem sido, que é a Constituição. Claro. Ela diz que pluralidade e pluralismo é fundamento da República Brasileira, que democracia fala de participação do povo em quaisquer dessas funções do Estado. E quem é o povo? E aí a pergunta é, quem é esse povo? Olhando os números que eu acabei de mencionar, sabe-se. Sabe-se quem é esse povo. Esse povo que sobrevive, resiste, cria suas famílias a despeito das muitas dificuldades, tem que se ver refletido nos ambientes de poder, nos ambientes de decisão. E por que isso interessa para falar de tecnologia? É que toda essa formatação de um modelo inclusivo, de um modelo amigável, claro, de um modelo respeitador da diversidade e tratando a igualdade como um princípio estruturante, precisa se ver reflexo no desenvolvimento da tecnologia. Então, esses vários protocolos que nós estamos fazendo referência têm surtido efeito. Te conto de um importantíssimo e quem se interessar pelo tema, vale. Nós realizamos em dezembro do ano passado o primeiro seminário de equidade étnico-racial da Justiça Federal. Eu estava lá, aliás, pude participar e quero lhes contar do resultado. Desse evento, nós tivemos a construção de um conjunto de enunciados para orientar tanto as atividades judiciais como as atividades das pessoas em geral. Tem 8 enunciados agrupados sob o título Discriminação Algorítmica. Olha. Então, esse material foi produzido a partir desses vários protocolos que nós estamos nos referindo. Então, um protocolo voltado para a utilização da inteligência artificial no sistema de justiça é fundamental? Não tenho dúvida. Sim. E a resolução 613 do CNJ, ela já dá os sinais, quais são os referenciais, quais são os princípios dos quais nós temos que partir para falar dessa regulação.
Essa resolução 613 de 2025 quer tratar exatamente disso. Referenciais para a utilização da inteligência artificial generativa no âmbito do judiciário brasileiro. Quais os principais pontos desses referenciais? O que mais me chama atenção são vários. E a leitura dessa resolução ela é fundamental. Sem dúvida. Então eu quero convidar as pessoas para com calma fazer a leitura desse documento, muito acessível pelas redes digitais, pela própria plataforma do CNJ, para acessar bem e fazer a leitura adequada. Mas um dos princípios... Não, e é importante que as pessoas se atentem a isso, porque diz respeito à vida de todos vocês. Quando vocês procuram o judiciário, e sempre procuram em algum momento da vida, vocês vão se deparar com essa situação. Isso mesmo. Importante a gente dos princípios que eu coloco aqui como fundamental, dele irradiam os demais, é o princípio da centralidade da pessoa humana. Sim. O outro princípio importante, então, no centro de gravidade de tudo isso está a pessoa. Toda essa tecnologia precisa ser aplicada, desenvolvida, para permitir o desempenho e o desenvolvimento de habilidades das pessoas, para implementar direitos fundamentais. O outro princípio fundamental é de que a diversidade tem que ser garantida. Então, aqui eu falo de dois grandes referenciais, para, na sequência, nós falarmos de um desenvolvimento adequado, aí sim, que é o ponto que eu acho que é estratégico e merece a atenção da sociedade brasileira, principalmente das instituições públicas brasileiras, que é o desenvolvimento de tecnologias para a realidade brasileira. Nós temos inteligência para isso. É evidente que precisa de investimento, precisa de leitura estratégica e precisa, principalmente, planejar o futuro. É fundamental investir nessas inteligências feitas no Brasil para a realidade brasileira, sabe? Sim, e eu quero te perguntar aqui para a gente finalizar esse tema que envolve tantos subtemas que é o que você falou, talvez a gente precisaria de mais capítulos desse nosso episódio. Mas como você Bora vê... lá, viu? Eu tô aqui, só me chamar. Como você vê hoje, Edilene, uma forma da gente engajar mais mulheres a esse universo, essa revolução tecnológica? Como você encara isso hoje? Se você, em termos práticos, assim, como a gente trazer a mulherada para esse tema que é tão importante para todo mundo? Esse assunto, de novo, nos remete para muitas questões. A exclusão da mulher dos vários espaços da vida é uma construção secular no Brasil, como é uma construção no mundo. Sim. Então, é um conjunto de construções e que não tem uma única saída para resolver esse problema. Claro. É um problema massificado, estrutural, com várias camadas e táticas que, por vezes, nós nem enxergamos. Então, esse tema, ele vem sendo construído há tanto tempo que nós precisamos de mais tempo e de várias possibilidades para poder enfrentá-lo. Então, são muitas possibilidades, mas eu vou concentrar em algumas delas mais imediatas. Primeiro grande passo é reconhecer que a desigualdade de gênero é construção política. Sim. É processo histórico, construção política. Por quê? Ao reconhecer, nós então compreendemos que as mulheres são seres com tantas capacidades quanto os homens. Exato. Com tantas habilidades quanto os homens. O que nos coloca invisibilizadas, atrás, embaixo nas estatísticas, é construção. Nós precisamos desconstruir. E precisamos com ações práticas também. Então, note que essa tarefa não é das mulheres. Eu ouço muito assim, o que as mulheres podem fazer para sair desse lugar? O que as mulheres estão fazendo? Todas as pessoas têm que compreender que há uma tarefa coletiva. Sim. Eu dizia, né? Quem até tem... porque diz respeito a mais da metade da população. E nós, mais da metade da população, mãe da outra metade. Mãe da outra metade, exato. E que nós estamos falando de um cenário que, a manter como está, não sobrevive ninguém daqui a muito pouco tempo. Exato. Então, não é que as mulheres vão desaparecer e o resto sobrevive, não. A manter esse ciclo de desigualdades, não sobra nada para ninguém. Exato. Então, tratar de mulheres, tratar de compartilhamento dos espaços de modo ombreado, em paridade, é de interesse de todo mundo, especialmente dos homens. Exato. Primeiro passo é reconhecer que é construção. E que se é construção, nós podemos refazer. Claro. É uma arquitetura
Essa arquitetura vai se reproduzir na arquitetura das redes, na arquitetura das tecnologias. Das instituições. E aqui um autor muito legal para quem deseja aprofundar mais, é o professor de Harvard, Lessig. Ele tem um livro chamado Decode. E ele fala dessa arquitetura do mundo tecnológico, do mundo digital, sim, do ciberespaço, que reflete a arquitetura do mundo físico. Sim. Nós sabemos, por exemplo, que as cidades, elas não foram construídas para as mulheres. Aliás, tem um livro de uma professora estadunidense chamada Leslie Kerr, que chama A Cidade Feminista. Ela mostra como que o tijolo, o vidro, o aço, o asfalto, as ruas foram construídas para um universo masculino. Então, quando nós compreendemos essa arquitetura, nós pensamos, bem, é possível mudar. É possível facilitar. É possível compreender essa tarefa de resistência e sobrevivência que é coletiva. Dentro dessa compreensão, o primeiro passo é isso, por isso que um evento como esse que você oportuniza é tão bacana para a gente dialogar mais perto das, sim, pessoas. Então, oportunizar as pessoas entenderem esses processos é importante e, na sequência, nós observarmos onde mais nós podemos atuar. Então, compreender é importante, visibilizar essa exclusão estrutural é importante para a gente agir. Como é que as mulheres podem participar mais? Bem, tem um papel que é individual, exato, mas há um maior ainda que é das estruturas da própria sociedade, do Estado. Sim. É preciso tratar estrategicamente esse tema. Acabamos de falar, né? Se exato, você investe nas mulheres, esse grande contingente, qual indústria, qual empresa, qual comércio que não se interessaria por mais de 50% do mercado consumidor? Pois é. Então, taticamente, é importante entender que você tem ali um conjunto, uma força, uma energia pujante para ser utilizada para melhorar a realidade. Sem dúvida. Então, nós precisamos falar de capacitação das mulheres como estratégia também. É por respeito, é por diversidade, é por aplicação da igualdade como princípio, mas também é por leitura estratégica. Sem dúvidas. Se você traz as mulheres e investe a sério na capacitação delas, por exemplo, você vai entregar para o mercado que reclama 100 mil vagas todo ano, mão de obra qualificada. Você vai permitir aperfeiçoamento desses produtos tecnológicos. Sim. Então, é o ciclo virtuoso. Então, o primeiro passo o primeiro passo é compreender essa arquitetura da desigualdade. Sim. Segundo passo é compreender que transformar essa realidade taticamente tem que levar a sério a capacitação das mulheres. Para isso, não é só haver estruturas formais, prédios. Nós precisamos ter uma política educacional deselitizadora. Porque quando nós falamos da política educacional de elite, as profissões mais sofisticadas, sim, as mais bem remuneradas, elas estão concentradas. As mulheres, em geral, quais são as profissões e as atividades? Do cuidado. É verdade. É como se esse mundo fosse dividido cada vez mais para privilegiar um grupo, ignorando habilidades e capacidades. E aqui eu aproveito para fazer um corte. Quando nós vamos olhar a história das tecnologias no mundo e da inteligência artificial, as mulheres estão na base da construção desses grandes sistemas. É que nós não ouvimos falar de nenhuma delas, por exemplo, dirigindo essas grandes corporações, as big techs. Mas as mulheres, e depois, se você topar, nós vamos fazer um episódio desse podcast com 5 mulheres da tecnologia. Excelente. E trazer depois... É bom para mostrar para as pessoas. Trazer essa biografia das 5 grandes mulheres na tecnologia. Por exemplo, escrevendo algoritmos. As pessoas precisam saber que foi uma mulher que criou a internet. Escreveu os primeiros protótipos do que hoje é a internet. E eu tenho outras notícias. Num episódio próximo, já estou fazendo propaganda dele. Vamos Nós vamos falar só das mulheres na tecnologia. Mas voltando, capacitar com essa visão estratégica. Sim. Saber que é fundamental enfrentar a discriminação algorítmica. Ela existe. Ela é de verdade. Sem e dúvida. Isso precariza, piora. Isso amplia as violências na vida das pessoas. Sim. E o ambiente violento não interessa para ninguém, inclusive para quem não é mulher.
para todo mundo, né? Então, notem bem que, ao nós falarmos sobre essa temática, nós falamos de múltiplas intervenções. O Brasil tem um plano estratégico de inteligência artificial. Sim. Lá tem algumas previsões interessantes de investimento. Sim. E eu acho que é preciso reforçar essa compreensão da educação para a participação e a vida digital como uma grande estratégia. Por último, eu tenho defendido com muito vigor em todo lugar que eu vou, que é criar as escolas de robótica e de programação nas periferias do Brasil, para oportunizar que meninas negras periféricas possam estudar e compreender esse admirável mundo novo que por vezes se revela tão problemático. Sem dúvida. Edilene, querida, muito obrigada por ter aceitado participar desse episódio tão esclarecedor e que afeta a vida de toda a população brasileira. Fico muito feliz de você ter disponibilizado o seu tempo, ter vindo até aqui pra gente gravar esse episódio. Muito obrigada. Imagina, e eu espero voltar nos próximos, com certeza, vamos combinar. Até lá, então. Muito obrigada, até breve.